Aí a resposta estava lá: mais do que podeis imaginar. Então, o que dá brecha, o que dá margem, o que dá força para eles continuarem nos afetando? A frequência do medo. O medo. Medo. Enquanto a gente ficar vibrando medo, a gente está dando força para eles, para que eles nos influenciem. A gente tem uma frequência baixa, então eles têm acesso. A partir do momento que a gente eleva a frequência, a gente forma um campo áurico ao nosso redor, e esse campo áurico não permite o acesso deles. Essa luz, alta frequência, não permite que eles nos afetem. E aí eles perdem força, eles perdem poder e não tem mais o que fazer, e eles vão sozinhos pra lá, sem levar 1 milhão, 1 trilhão de pessoas aqui do planeta Terra, dos encarnados, entendeu? Então por isso que Jesus falava: amai os vossos inimigos. E aí esse vírus, que não tem como a gente acabar com ele, não tem como a gente destruir ele, até porque ele não é uma coisa viva. Ele é sei lá, uma molécula aí de DNA, um negocinho de DNA, e ele só tem vida ou atividade, só se reproduz dentro de uma célula viva, né? Então, ele nem é uma coisa que viva, capaz de ser morta, ser assassinada, digamos assim, né? Pra gente liberar mais ainda a nossa raiva, nosso ódio, nossas más tendências. Então, a única forma da gente combater esse vírus é através do amor. Mesmo porque tem algumas pessoas já estão esclarecendo pra gente que esse vírus, ele não foi plasmado aqui só no plano físico. Ele existe principalmente, ele foi criado, a essência dele foi criado no plano espiritual, numa frequência bem baixa. Se ele vibra numa frequência bem baixa, ele vibra muito medo. E é como se ele vivesse num campo, tipo uma rede de medo. E essa rede de medo, é exatamente por isso, porque esse vírus ele nos afeta tanto no medo, porque é no plano astral que ele tem mais força. A partir do momento que você vibra amor, esse vírus ele não pode te afetar. Não tem como ele te afetar. Você pode até ser contaminada com ele, tá lá, deu positivo pra você, mas você não vai sentir nada. Você não vai. É o caso dessas pessoas assintomáticas. Tem um monte de idoso aí, gente que não. Não é porque a pessoa é idosa que ela vai morrer. Não é exatamente necessariamente isso. Tem muitos idosos, também muitas outras pessoas que são assintomáticas. Da mesma forma como existem jovens que pegam a doença, desenvolvem até desencarnam. É um número menor, mas ainda assim existe. E isso acontece. Então, a melhor forma de sair disso é através do amor. Amai os vossos inimigos. O vírus, na verdade, o vírus ele não é nosso inimigo. Na verdade, nenhuma pessoa, por pior que ela tenha sido com você, ela não é sua inimiga. Ela é sua amiga, ela tem uma lição muito importante para te passar, para te dar. E se você aprender essa lição, você vai sair dela absurdamente mais fortalecido do que antes. E é exatamente esse o propósito do vírus. É o quê? É fortalecer a gente numa frequência alta, numa frequência elevada. Capaz a gente pode até pegar o vírus, mas não vai dar nada. Por quê? Aí a gente não vai ter frequência para ele ser ativado. Então, é muito importante, o vírus, ele é nosso amigo. Quem tem um pouco mais de mediunidade, quem tem um pouco mais de sensibilidade e tentar fazer essa conexão com ele, mas eu tô com muito medo ainda, não sei o quê, por mais que você não tenha mediunidade, não tenha nada. Olha para esse vírus, senta. Uma sugestão minha, né? Senta, faz uma meditação, tem muitas meditações boas aí na internet. Pega uma meditação e olha pra dentro de você, ou então só uma música
gostosa de fundo, põe uma música bonita que te acalme, que te traga um sentimento de segurança. E faça uma prece para o vírus, para a população mundial. Sai desse medo. Ore por ele. Não tenha medo dele. Enfrenta esse medo de morrer. Esse medo da morte é o pior medo que a gente pode ter. Se a gente superar isso, a gente chegou no nível maravilhoso. Ah, mas e aí? Eu vou conseguir manter essa frequência elevadíssima o tempo todo? É provável que não. É provável que essa frequência suba, caia, suba, caia. Então a gente tem que fazer muitas orações, muitas preces, muitas meditações. Para quê? Para manter uma frequência minimamente elevada. Mantendo uma frequência minimamente elevada, se muitas pessoas mantiverem essa energia forte, o mundo transforma. E é o que eles ensinavam lá bastante pra gente lá na Índia. Se o número limitado de pessoas alcançar um nível de frequência X, um nível de frequência alto, e não são muitas pessoas, acho que são 144 mil pessoas alcançarem um nível, uma frequência bem alta, o planeta inteiro se ilumina. E vem aí outro ensinamento de Jesus. O amor cobre uma multidão de pecados. É como se zerassem os nossos karmas se isso acontecesse. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. O karma ele só existe enquanto a gente precisa aprender. A partir do momento que você aprendeu, você não precisa mais passar pelo karma. Se você aprendeu muito o que é o amor, se chegou num nível muito elevado, é como se você não precisasse mais passar por aquilo. E isso aconteceria no planeta Terra inteiro. E é exatamente isso que eles buscam lá na Índia. Eles buscam a iluminação. E na verdade é um movimento planetário. Você vê que aqui tem o espiritismo, lá na Índia tem os monges lá que da Oneness. Antigamente era o Oneness University, mas hoje eles chamam de One World Academy. Ou Eno Academy também, né, que eles chamam. E eles querem a iluminação do planeta, porque a partir do momento que a pessoa consegue vibrar amor, ela sai do sofrimento. A gente não sofre mais, porque a única coisa que traz sofrimento ainda é o medo. Esse sofrimento que eu falo é o estresse, tensão, essa preocupação. Ai, fica ansiosa, fica com medo, fica não sei o quê. Então, o vírus, ele é um amigo maravilhoso pra gente. Olha o nível de evolução que a gente já alcançou, né? Você vê que muita gente já tá falando, muitos vídeos, né? Mostrando que o planeta tá se regenerando, se limpando da poluição, muitas coisas estão voltando ao normal, animais, etc. Muita coisa está se estabilizando com essa nossa quarentena, né? E muitas pessoas que não oravam, que não pediam, que não se preocupavam com nada hoje, estão mais voltadas para o amor, estão mais interessadas, né? É um movimento natural que esse vírus está trazendo, é o trabalho dele. A função do vírus é fazer com que a gente se desperte para o amor, basicamente isso. Então, sai desse medo. Ah, mas a mídia não para de falar isso. Exatamente, a mídia de um modo geral, eles não têm muito interesse na evolução do planeta Terra, tá? Então, eles vão vibrar o medo o máximo que eles puderem para segurar a frequência da população no medo, para que essa evolução, para que esse despertar não aconteça. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho que as pessoas não fiquem muito olhando estatísticas, número de mortes, número de contaminados na cidade, fulano morreu, beltrano, não sei o que, contaminou. Não. Para. Desliga um pouco a sua TV, desliga um pouco a sua internet. Olha para você, faz esse exercício de autoanálise.
Olha para dentro. Conversa consigo mesmo, se enxerga. Isso é um exercício de consciência maravilhoso. Veja o seu estado emocional, veja se você está com ansiedade, com medo, aperto no coração. Converse com você mesma, converse com Deus, restabeleça o contato com a fonte. O vírus só quer nos ajudar. Ele é nosso amigo. E se você estiver vibrando numa frequência elevada, ele não vai te machucar, ele não vai te fazer nada. Mas não tô falando aqui pra você também não usar nada, não usar álcool gel, não. Na verdade, não precisa, né? Não precisa mais. Como é que eu vou falar pra você não fazer? Faz. Se você se sentir mais seguro, faz. Ah, eu sinto, tá bom, então faz. Mas não tenha medo. Se você tá afim de, vou dar uma volta, vou caminhar, caminhe, dá uma volta. Volta pra casa. Não tenha medo. Liberte-se do medo. E não assista mais tanta TV, não foque nisso. Olhe para quanto conteúdo interessante e importante tem na internet, no YouTube, pra gente desenvolver o nosso íntimo, pra gente aprimorar os nossos conhecimentos. Foca nisso, aproveita que você tá em quarentena para fazer algo útil para o seu próprio crescimento. E aí você pensa, eu quero sair dessa quarentena, dessa pandemia, pior do que eu tava? Com um monte de medo, com um monte de trauma, abalado, pior do que eu entrei? Não, gente. Não é isso. Então se acalma. Olha, é o que eu tava falando. Olha pra sua casa. Você tem um sofá fofinho. Você tem uma cama fofinha. Você tem um cobertor. Você tem comida na sua geladeira. Você está totalmente seguro. Sinta-se seguro na sua casa, no seu apartamento. Sinta esse bem-estar. Permita-se. Ai, agora eu vou relaxar. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Permita-se respirar fundo. Ah, mas e meu avô, minha avó, isso, não sei o quê. Gente, assim, realmente algumas perdas vão acontecer. Mas são perdas, são mortes, são passagens, porque morte, na verdade, ela não existe. São passagens que já estavam praticamente programadas para acontecer nessa fase. Algumas perdas acontecerão? Sim. Mas faz parte. Se ela não tiver que morrer de coronavírus, ela vai morrer atropelada. Por infarto, por dengue, por qualquer coisa. Tuberculose, sei lá, qualquer coisa. Caiu, bateu a cabeça no meio-fio e morreu. Chegou a hora dela. E não é o coronavírus. Pode ser que tenha sido ele, ok. E tá tudo bem que tenha sido por ele. Mas olha, todo mundo, todos nós vamos morrer, todos nós vamos desencarnar. Não tem o que fazer. Só não se apegue nisso. Aceita a vida, ela é feita com essa mudança. Aceite a mudança de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Tudo muda, tudo precisa mudar. A nossa mente, ela gosta muito de manter as coisas do jeito que elas estão. Não, isso aqui é assim e vai ficar assim pro resto da vida porque é assim que eu quero que seja. Não. Se você estiver fazendo isso, se você quiser tudo parado, estagnado, você tá pronto para ir para outro planeta. De provas e expiações, você não vai ficar aqui na Terra. Esquece isso. A vida é mudança, a vida é dinâmica. Essa é uma das leis básicas dessa existência divina, né? É a mudança, é o vai e volta, é quase como uma onda, uma dança, é um movimento. Aprenda a viver esse movimento, aprenda a viver nesse fluxo da vida. Respira tudo passar, deixa passar. Isso vai passar, vai ficar tudo bem. E se você tiver que morrer, você vai morrer.